E olha, a gente tem vacina para várias doenças disponíveis nos postos de saúde, mas desde a Covid-19 parece que a população, sabe quando dá aquela relaxada? O que pode provocar a volta de doenças que já tinham sido eliminadas. Ao vivo, vamos bater um papo com o Luciano Scarpati. Ô Lu, o fato é que a Covid deu uma assustada na população em geral, principalmente em relação à vacina. A gente sabe que a vacina é um meio de proteção para muitas doenças. O que está acontecendo que esse povo não está se vacinando? Porque vacina tem, né? É isso mesmo, Carol. Vacina tem. A gente escuta muito, vacina salva vidas, mas muitas pessoas não estão dando a importância que é essa bênção, né, que a gente ter vacinas e não tá faltando para ninguém. E o que chama atenção é que uma das vacinas mais tradicionais, que é contra a influenza, a meta está bem abaixo do esperado. A gente vai conversar agora com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso, que vai explicar melhor pra gente. Realmente a procura pelas vacinas não tem aí atingido as metas desejadas, né? Bom dia. Infelizmente a gente tem uma queda, né, na procura. A vacina da influenza, por exemplo, nós começamos no dia 7 de abril, então tem mais de um mês que nós começamos, nós aplicamos até hoje 406 mil doses de vacina. Nós temos que chegar a um total de 1.700.000 doses. Então é uma questão assim, que a gente vê uma baixa procura. Em termos de cobertura, o Espírito Santo está com 26%, a meta nacional é no mínimo 90%. Então é uma vacina que ela sempre foi muito procurada, né? Principalmente pelos idosos, né? A gente tem os grupos prioritários, que é para essa vacina da influenza, e a gente nota, né, acompanha isso, que não está tendo aquela demanda, que é uma demanda que a gente achava que a população teria que estar fazendo já no início, até porque a gente tem aí a transmissão de várias doenças simultâneas nesse período agora. Então a gente está aproximando aí do inverno, a gente sabe que as pessoas se aglomeram mais, ficam em ambientes fechados, e a vacina é um meio importante para prevenir casos graves e óbito pela influenza. Pois é, a gente está vendo aí, a gente acabou de falar da previsão do tempo, tá chovendo aqui na Grande Vitória, esse tempo piora ainda mais. O que está acontecendo? São as chamadas fake news que acabam influenciando essas pessoas a não tomarem a vacina? Nós fazemos análise constante, né, para tentar identificar quais são os fatores que levam as pessoas a não procurarem a vacina. Tanto que sábado passado, no dia 10, aconteceu o dia D, que é uma oportunidade para aquelas pessoas que trabalham durante a semana, que por um motivo ou outro não tem tempo, ir sem procurar. Então nós aumentamos de 21% para 26%, mas um aumento ainda pequeno. Então a gente nota que ainda tem as falsas informações. Então as chamadas fake news, infelizmente, elas ainda é atribuída essa questão da queda na cobertura. Então a gente sabe que as pessoas idosas que já procuravam muitas vezes uma falsa informação desestimulam e acabam não procurando. Pois é, e Carol, a gente sabe que o Espírito Santo enfrenta, por vezes, epidemias de dengue, e hoje existe para um público específico, é uma vacina que é tomada em 2 doses. E, subsecretário, a gente vê aí, além da baixa procura, quando vai para a segunda dose, ainda pior. É pior, né? Dengue, a gente está com um público-alvo de 10 a 14 anos, que a vacina está disponível. Nós temos uma cobertura muito pequena, com 43% de primeira dose e 19% na segunda dose. Ou seja, é uma vacina que precisa ter as 2 doses para que haja o efeito. Ou seja, a gente não tem um público que acompanha nem na primeira dose. Então nós teríamos que chegar aí a no mínimo 95%. Essa vacina ela tem 95%, diferente da influenza que eu acabei de falar, que é 90% de cobertura. Então ela está muito baixa e não é, ela já tem desde do final do ano de 2024 que ela está liberada aí para esse público de 10 a 14 anos. Subsecretário, a Carol Monteiro tem pergunta do estúdio. Carol, pode perguntar. Tem uma dúvida sim, Lu. Agradeço a primeira entrevista do Orley Cardoso, subsecretário de Vigilância em Saúde. Eu queria perguntar o seguinte, já que a gente está com uma certa defasagem aí, algumas pessoas que são público-alvo, que deveriam tomar vacina, mas que acabam não comparecendo,
a gente sabe que tem vacina disponível no posto. As pessoas que não se incluem no público-alvo ainda não são idosas, não são grupo de risco, mas elas querem tomar vacina. Se elas forem até o posto, elas vão conseguir ser imunizadas, mesmo não sendo público-alvo neste momento? Vou repassar a pergunta agora, subsecretário. Como a gente está vendo essa baixa procura, se eu, por exemplo, não faço parte desse público-alvo, for ao posto de saúde, né, onde tem a vacinação, e falar assim, eu queria tomar vacina, eu consigo? Só lembrando que o público-alvo hoje da influenza, da vacina da gripe, ela é idosa de 60 anos ou mais, criança de 6 meses a menor de 6 anos e gestante. Tem aqueles grupos especiais, que são caminhoneiros, profissionais da educação, profissionais da saúde. Nós estamos avaliando, Carol, agora, durante essa semana, a possibilidade de abertura para todo o público em geral. Nós estamos fazendo a análise ainda do dia D, que aconteceu no sábado, e a gente vai tomar essa decisão ainda essa semana. Então, hoje, as pessoas que procurarem, que não estiver nesses grupos de prioritário e não for grupos especiais, não tomam a vacina. Então a gente está avaliando justamente para ver a possibilidade de abrir isso para o público em geral. Subsecretário, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a importância da vacina. A gente sabe que elas ajudam a erradicar, muitas vezes até eliminar de fato algumas doenças, e a não vacinação na meta, ela pode não ter o efeito esperado, né? Se a gente não tem uma vacinação que nós chamamos de homogênea, ou seja, que chega àquele mínimo de 90% ou 95%, o que é que diz para nós? Que tem pessoas suscetíveis. Então, se a gente tem uma baixa cobertura, nós temos pessoas em risco. Então, no caso da gripe, trazendo esse exemplo, nós vemos que quem morre mais são crianças e idosos. Então nós já tivemos mais de 8 óbitos esse ano já pela influenza, e é importante assim a gente ter uma cobertura que ela seja homogênea, ou seja, que alcance todo o público que tem a vacina disponível. Por que as pessoas devem confiar na vacina, subsecretário? A vacina é uma ferramenta, né? A gente pode dizer assim, é um meio de proteção mais eficaz. Então a gente sabe da história das vacinas, isso ao longo dos anos, e é um meio de proteção. Então ela vai evitar, principalmente que as pessoas tenham um caso grave e principalmente que ela tenha óbito. Ela não vai evitar que você não contraia o vírus, mas vai evitar que o seu sistema imunológico desenvolva a doença de uma forma grave. Tá certo, então eu conversei aqui com Orley Cardoso, subsecretário de Vigilância em Saúde, falando aí, tem vacina, o problema é que as pessoas não estão procurando. E também passou a informação que eles estão estudando aí, passar para outros públicos essas vacinas aí que estão no estoque. Carol, eu volto com você. Obrigada, Lu, pelas informações ao vivo. Eu acho sensato, acho válido. Se tem vacina, o público-alvo que deveria tomar vacina não tá procurando, não tá indo no posto. E tem gente que não é público-alvo, que tá interessado, tá querendo, então abre para todo mundo e vai quem quer, né? Se for viável e tiver a demanda suficiente para atender a população, eu acho que é o que o Estado está fazendo agora, fazendo essa contabilidade. Se for viável, então vai abrir para o público em geral. E claro que a gente traz essa informação aqui para os nossos telespectadores do Alô.